Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Vamos abordar o tema hoje da região antebraquial anterior, mas inicialmente, se possível, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, para que esse vídeo possa chegar num número maior de pessoas. Temos aqui os dois ossos do antebraço, o rádio, osso mais lateral, e a ulna, o osso mais medial. Vejam que esses ossos se articulam em três regiões diferentes. Temos a articulação radioulnar proximal, a articulação radioulnar média, que nada mais é do que a membrana interóssea, essa membrana que une o rádio à ulna, e temos também a articulação radioulnar distal. Começamos sempre pela inervação sensitiva. Temos aqui um nervo cutâneo lateral do antebraço. Nervo cutâneo, porque chega na pele, é um nervo sensitivo. Lateral do antebraço em virtude do seu local de inervação. Percebam que não temos a denominação anterior nem posterior, porque o nervo cutâneo lateral do antebraço vai inervar sensitivamente a região lateral, tanto anteriormente quanto posteriormente. O mais importante aqui é saber a origem desse nervo, e ele nada mais é do que a continuação do nervo musculocutâneo. O nervo musculocutâneo, por sua vez, é proveniente do fascículo lateral do plexo braquial. Ele ganha a região anterior do braço perfurando um músculo, que é o músculo coracobraquial, e após perfurá-lo, inerva todos os músculos do compartimento anterior de forma motora, mas não para por aí. Segue em direção ao antebraço, porém o que vai em direção ao antebraço são suas fibras sensitivas. Portanto, ele muda de nome, passa a se chamar nervo cutâneo lateral do antebraço, que a gente observa nessa imagem perfurando a fáscia para ganhar o seu local de inervação. No que se refere ao nervo cutâneo medial do antebraço, ele tem uma diferença. Ele vem direto do plexo braquial. Mais especificamente, ele vem do fascículo medial do plexo braquial. Perfura a fáscia próximo à região axilar, já emite ramos sensitivos para a porção anterior do braço e segue em direção ao antebraço, onde fará a inervação sensitiva na porção mais medial. Também fará inervação sensitiva tanto anterior quanto posteriormente. Inclusive, a gente observa aqui um ramo posterior do nervo cutâneo medial do antebraço, que está caminhando para a região dorsal. Inervação sensitiva é bem tranquilo. Já a inervação motora a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Por quê? Quando a gente fala de inervação motora do braço, é muito simples. Nervo musculocutâneo, basicamente compartimento anterior. Nervo radial, basicamente compartimento posterior. Porém, no antebraço, quando a gente está falando de compartimento anterior, nós temos três nervos que serão responsáveis por essa inervação motora. Nós temos o nervo mediano, o nervo interósseo anterior e o nervo ulnar. Vamos ver cada um deles agora, começando pelo nervo mediano. O nervo mediano ele é responsável pela inervação motora desses quatro músculos citados: músculo pronador redondo, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo e músculo flexor superficial dos dedos. Apesar de estarem citados aqui, não aconselho vocês a decorarem eles agora. Quando a gente estiver estudando cada um desses músculos, a inervação fará mais sentido. O importante nesse momento é saber que o nervo mediano vem de dois fascículos, do fascículo lateral e do fascículo medial, que ele desce pelo braço acompanhando a artéria braquial e inclusive passa pela fossa cubital junto a essa artéria. Após passar pela fossa cubital, ele ganha o antebraço e vai descer por todo o antebraço antes de chegar na mão, antes de chegar num punho. Quando ele está descendo pelo antebraço, tem uma artéria que acompanha o nervo mediano. E o seu nome é muito simples, porque é o mesmo nome, é artéria mediana. Porém, a gente tem que focar na sua origem. A artéria mediana tem origem na artéria interóssea anterior. Peguemos essa figura aqui e vamos considerar que onde está a artéria interóssea é a artéria interóssea anterior. Então, temos a artéria interóssea anterior emitindo a artéria mediana. E essa artéria mediana vai acompanhar o nervo mediano, como a gente consegue ver nessa imagem do Moore, nervo mediano e artéria mediana em íntima relação, já numa porção bem distal do antebraço. Então, a primeira relação que a gente tem que gravar, nervo mediano com artéria mediana.
Depois de falar do nervo mediano, nós temos que falar do nervo interósseo anterior. Quem que é esse nervo interósseo anterior? Pessoal, observem aqui. Na fossa cubital, ou mesmo próximo à fossa cubital, o nervo mediano emite um ramo motor. Esse ramo motor, que está saindo lateralmente, é o nervo interósseo anterior. Esse nervo interósseo anterior recebe esse nome porque vai correr anteriormente à membrana interóssea. E ele vai ser responsável pela inervação motora da parte lateral do músculo flexor profundo dos dedos, do músculo flexor longo do polegar e do músculo pronador quadrado. Mas é o mesmo raciocínio, não aconselho vocês a decorarem isso agora. Quando chegarmos na parte da musculatura, isso fará mais sentido. O importante agora é saber que o nervo interósseo anterior é uma emissão do nervo mediano e que ele corre paralelamente a uma artéria, artéria de mesmo nome, artéria interóssea anterior. O que a gente tem que ter cuidado? Quanto às origens. Vocês se lembram dessa artéria interóssea anterior? Temos aqui a artéria braquial se bifurcando em artéria radial e artéria ulnar. Um dos ramos da artéria ulnar é o tronco das interósseas ou artéria interóssea comum, que por sua vez vai se bifurcar na artéria interóssea posterior e na artéria interóssea anterior, anteriormente à membrana interóssea. É essa artéria interóssea anterior que acompanha o nervo interósseo anterior. Só que é essa artéria interóssea anterior que vai emitir uma artéria, que eu acabei de falar, é a artéria mediana. E essa artéria mediana acompanha o nervo mediano. Porém, esse nervo mediano é o nervo que vai emitir o nervo interósseo anterior. Então, essa questão das origens e quem está emitindo quem é um fator que confunde muitos alunos, então a gente tem que ter muita atenção. Nervo mediano emite nervo interósseo anterior. Artéria interóssea anterior emite artéria mediana. Tranquilo, pessoal? Temos aqui listadas, então, essas relações. Nervo mediano no braço, nervo mediano no antebraço e o nervo interósseo anterior no antebraço. Visto isso, a gente pode passar para o nervo ulnar. O nervo ulnar é responsável pela inervação motora apenas do músculo flexor ulnar do carpo e da parte medial do músculo flexor profundo dos dedos. É uma exceção, como a gente vai ver. É responsável pela inervação de poucas fibras motoras. O nervo ulnar, a gente sabe, ele vem do fascículo medial do plexo braquial, desce pelo braço medialmente sem emitir fibras, nem sensitivas nem motoras, assim como o nervo mediano. Contorna o epicôndilo medial, posteriormente ao epicôndilo medial, onde se torna inclusive bem superficial, para ganhar a região do antebraço. E ele ganha a região do antebraço bem medialmente, correndo inclusive acima da parte medial do músculo flexor profundo dos dedos, que é esse músculo que a gente está visualizando nessa imagem. Lembrando que essa imagem nós tivemos que cortar os músculos superficiais para que pudéssemos ver todas essas estruturas. O que essa imagem mostra para a gente ainda? Também uma relação de artéria com nervo. Nervo ulnar é acompanhado pela artéria ulnar. Então não tem mistério, é o mesmo nome, bem tranquilo.